Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sheldon e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo programático, né? Só que dessa vez a gente vai fazer um formato diferente. A gente vai falar sobre exercícios falando sobre o citoplasma, né? Alguns desses exercícios vocês podem estar conferindo dentro do cadernão de vocês. E nós vamos começar com a primeira questão. Ó, vamos lá. Membranas biológicas são finas películas que envolvem as células vivas, delimitando as organelas em seu interior e promovendo sua interação com outras células. Com relação a essas membranas, é correto afirmar que, como a gente já havia falado dentro de sala de aula, né, essas membranas elas são muito importantes para o funcionamento das células, né? Só que para algumas pessoas que prestaram mais atenção e tudo mais, ou até mesmo outras que estão meio perdidas, vamos falar sobre a resposta correta, né? Possui permeabilidade variável, né? Como eu já havia comentado dentro de sala de aula, o que significa que algumas substâncias não conseguem atravessar sua estrutura. Lembra, né, quando eu falei que algumas substâncias são grandes demais para atravessar pela membrana, então elas precisam de outras para elas se ligarem para a membrana, para essa permeabilidade poder aceitar isso funciona como se você vai de carro no shopping, você tem que pagar o estacionamento. É basicamente a mesma coisa. Dá para você fazer essa associação aí, né? Então, é essa a resposta correta, né? Então, vamos comentar um pouco sobre as outras. Ó. Qualquer transporte, no caso da letra A, qualquer transporte de substância por meio de membranas celulares nos seres vivos exige gasto de energia. Eu já tinha falado que existem outras formas de se transportar substâncias entre células sem gastar energia. Então, as que gastam energia são basicamente a osmose e tudo mais, né? Algumas mais na parte da osmose, né? Mas a letra A está incorreta. Letra A, né? Suas substâncias lipídicas são anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar insolúvel em meio aquoso e uma extremidade não polar solúvel em água. Não, também não. Moléculas lipídicas que são anfipáticas, apenas os fosfolipídios. Não existem moléculas lipídicas anfipáticas. Seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e capacidade de reconhecer substâncias nocivas, é composto exclusivamente de lipídios? Também não é composto exclusivamente de lipídios. Por isso que não é nenhuma dessas três. Certo? Vamos lá? Vamos para a próxima? Essa daqui foi tranquilo. Se você prestou atenção nas aulas, é bem fácil de você matar todas essas questões. Ó, a figura é representada nesse esquema de um envoltório celular. Ó, pelas características representadas, podemos afirmar que esse envoltório é uma. Mano, bem facinho para você matar essa questão, olha só. Em cima dessa imagem, vocês podem ver aqui que tem uma célula bem pequenininha aqui em cima. E tem uma setinha saindo da borda dessa célula. Então a gente, se puxar aí o raciocínio, né, a gente pode perceber que a borda dessa célula nada mais é do que a membrana plasmática. Simples, bem facinho, bem tranquilo. Membrana plasmática é a resposta correta. Até porque, tipo, se você não pegou esse esqueminha, tranquilo, olha só. Tem esses meio que essas funções, né, essa parte que abre e fecha aqui, que nada mais é do que órgãos que a membrana plasmática tem de deixar passar ou até mesmo de sair coisas da célula, de deixar passar e sair coisas da célula que são muito maiores do que elas deveriam receber, não é? Eu já tinha falado isso também dentro de sala de aula. Então, mais uma característica que tem dentro da membrana plasmática. Essas duas questões muito fáceis, muito simples. Vamos para a próxima. Vamos lá. Membrana plasmática é uma estrutura importante na delimitação dos limites celulares, né? Como eu havia falado, tem muitas
células que se cruzam, que se tocam, pois é, e a membrana plasmática ela vai atuar já nesse meio. Os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática possuem uma estrutura característica que, além de demilitar o espaço celular, também é fundamental para determinar a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva nada mais é do que uma seleção das coisas que vão entrar e sair dentro da célula, né? Seletividade, né? A palavra. A diferença de substâncias químicas em relação à membrana plasmática e a sua característica de permeabilidade seletiva, é correto afirmar que, vamos lá, letra E, as moléculas de fosfolipídios são anfipáticas, ou seja, apresentam na mesma molécula uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica, né? Essa porção hidrofóbica e hidrofílica nada mais é do que uma extremidade polar e uma extremidade não polar ou até mesmo apolar. E as moléculas de fosfolipídios são as únicas que apresentam, que são anfipáticas, né? Até pode ter outras moléculas anfipáticas, mas no caso dos fosfolipídios eles são os únicos, né? Vamos para as outras letras então. Ela se refere à capacidade de ser permeável aos íons, mas não permite a passagem de gases. Também não é assim. Também ela é permeável a íons, mas também pode ser permeável a gases, né? As moléculas de fosfolipídios são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis na água, o que faz ser impermeável à água. Também não. Essa daqui tem dois erros. Ela fala que os fosfolipídios só são hidrofílicos e que eles são pouco solúveis à água, e depois falam que eles são impermeáveis à água. Por isso que está errado. Os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, solúveis na água, permitindo que a água atravesse livremente em todas as células do corpo humano. Também não é assim, porque senão não haveria permeabilidade seletiva. Vocês não concordam? Tem que ter um controle desses fosfolipídios. Ela possui capacidade de deixar passar substâncias grandes como a glicose, sem necessidade de um transportador específico. Também não. A glicose ela precisa de um transportador específico para que a glicose possa adentrar dentro da célula. Isso daí é algo muito importante, né? No caso e como eu havia falado, a resposta correta, né? No caso dos fosfolipídios que são anfipáticos, né? Que tem dois polos diferentes, uma extremidade polar e uma extremidade apolar, né? Meio que fazendo esse controle e eu esqueci a palavra agora. Essa estabilização, né? Vamos deixar eu não lembrei a palavra, mas vamos focar em algo estável, né? Vamos lá. Vamos continuar. As membranas são formadas por lipídios e também por proteínas. Se por um lado os lipídios da barreira biológica têm a ação de simples barreiras para as substâncias hidrofílicas, as proteínas que encontram associadas a eles têm uma ação ativa ao definir, entre outras funções, quais e quando certas substâncias polares poderão passar mais facilmente através das membranas. Ela está falando nesse caso de membranas polares e membranas apolares, que a gente já tinha visto também. Na última aula a gente deu para dar deu para passar esse conteúdo. Considerando-se a importante propriedade de permeabilidade seletiva, mesma coisa da questão passada, presente nas membranas celulares, é correto afirmar que, vamos lá para a letra C, que é a correta, né? A atividade das moléculas presentes na membrana plasmática favorece a manutenção de uma estabilidade química interna fomentadora do metabolismo celular. Então, lembra quando a gente estava dentro de sala de aula, eu falei, gente, é importante vocês lembrarem que dentro de uma célula tudo permanece em equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave de todas as coisas dentro de uma célula. Então, quando vocês tiverem dúvida, lembrem de equilíbrio, que pode ficar um pouco mais fácil. Quando vocês estiverem pensando assim, caramba, membrana celular, membrana plasmática, células, o que isso quer dizer? Eu não sei de nada. Lembrem de equilíbrio. Tudo dentro de uma célula precisa ser equilibrado para que funcione muito bem. Algo que não funciona muito bem está fora do seu balanço, está fora do seu equilíbrio, né? Por isso que não funciona muito bem, né? Então, para se manter
precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma estabilidade química, precisa ter uma estabilidade física. Então, nesse caso, seria a estabilidade química interna que faz com que o metabolismo celular funcione de uma maneira muito mais ideal, muito mais adequada, né? Por isso que a letra C é a correta. Vou falar sobre as outras. Bicamada lipídica exerce uma função controladora de fluxo ao barrar a passagem de componentes hidrofóbicos e favorecer a passagem das moléculas polares através da membrana. Também não é assim, né? A bicamada ele serve como uma forma de proteção, mas também essa estaria errada porque ela não favorece a passagem, né? As proteínas são responsáveis pela capacidade de autorregeneração presente nas membranas durante o deslocamento de macromoléculas através da sua estrutura. Essa daí tá, tipo, eu não falei disso, basicamente tá toda errada. O transporte ativo é responsável pelo deslocamento de soluto e solvente contra um gradiente de concentração e gasto de energia pela célula. Transporte ativo, beleza, gasta energia, tá correto, mas o deslocamento de soluto e solvente não é assim. Basicamente o soluto é o que está sendo transportado, mas o solvente normalmente é a água, né? E a água, como é uma célula aquosa, ela está dentro do meio sempre. Não teria como ver deslocamento do soluto e solvente por conta do transporte ativo. A membrana plasmática exerce um rígido controle na passagem de água através dos lipídios e das proteínas presentes de sua estrutura. Também não é assim, porque ela tem um controle, mas não é tão rígido assim, né? Tipo, principalmente na passagem de água, de lipídio, de proteína. Não é assim tão simples.